Minha gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Gente de A a Z. Para quem é novo por aqui, meu nome é Angélica Zenite, eu sou atriz, jornalista e apresentadora e estou felicíssima de receber você aqui nesse nosso cantinho especial. Olha que alegria, e estou duplamente feliz, viu? Porque além de estar nesse programa, no Gente de A a Z, esse espaço que a gente reúne aqui pessoas maravilhosas para ouvir histórias inspiradoras, eu estou recebendo um amigo, uma pessoa que eu admiro, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, Lúcio Lombardi. Seja bem-vindo, ator, diretor do maior espetáculo ao ar livre do mundo, Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Que alegria lhe receber aqui. Obrigado, obrigado. É isso mesmo, né? É um prazer também em ser entrevistado por você, que é uma pessoa que eu admirava muito. Por isso que eu disse assim, esse personagem quem vai fazer é ela, Angélica. Oh, E a que Angélica coisa foi e boa. fez o personagem e foi um sucesso. Oh, minha gente, ele está falando de Verônica, Maria Verônica, o personagem que retornou, não foi, Lúcio? Foi um personagem que nunca existiu praticamente e só existiu naquele ano, né? No ano retrasado, né? Esse personagem foi apresentado uma vez lá nos idos de 70, mas sem fala. Dessa vez ela já vamos dizer, tomou corpo e alma e voz. E foi lindo, minha gente, foi muito especial ter a oportunidade de ser dirigida por Lúcio, que é esse maestro aí de um espetáculo ao ar livre. Mas, assim, essa história de que Lúcio é diretor da Paixão de Cristo, que ele faz, assim, um trabalho incrível e admirável, todo mundo já sabe. Mas a gente quer saber agora um pouquinho dos sonhos do menino Lúcio, de como foi que começou. Essa paixão pelo teatro sempre existiu. A gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história pessoal. Tá certo, eu não nasci em Pernambuco, não, viu, gente? Infelizmente, eu não sou pernambucano, eu gosto muito de Pernambuco. Eu nasci em Goiás, numa cidadezinha chamada Pires do Rio. Meu pai era fiscal de consumo e todo ano a gente se mudava mais de que parecia até que não pagava, não Vivia se pagava. mudando. Eu sei que eu conheci Recife em 49. Eu cheguei aqui em 49, estudei aqui e mais ou menos na época que eu tinha que me dedicar ou ser médico ou advogado, que era a única coisa que se podia fazer na época, era médico, advogado ou engenheiro. Eu optei por teatro primeiro. Não, primeiro foi pintura. Estudei pintura, depois de pintura, no mesmo local tinha um curso de teatro, aí eu me meti. Eu era muito tímido. Eu me lembro muito bem que eu me sentava lá atrás, da primeira aula com o Graça Mello, que era um grande diretor e professor. Eu fiquei lá atrás, assim, para ele não me ver, ó. Né? Mas um dia chegou aí você. Aí eu... Aí lá fui eu, né? Lá fui eu, meu Deus, fui saindo aos pouquinhos. Aí pronto, fiz o curso de formação de ator, normalmente 2 anos, mais ou menos, e depois tinha aberto o curso de formação de ator, de direção teatral, na antiga Escola de Belas Artes. Direção teatral era um curso superior. Então, eu digo, bom, em vez de fazer outras coisas, eu vou fazer isso. Aí fiz o curso de direção teatral e, a partir daí, comecei a funcionar como diretor, né? Que ator já tinha feito vários espetáculos, mas o que eu queria mesmo era dirigir, porque toda vez para entrar em cena era dar o frio Era na timidez barriga, ainda? aquela coisa toda, e eu digo, meu Deus, é melhor ficar aqui nas coxias mesmo, sabe? Aí eu optei para ficar nas coxias. O coxia, que ninguém sabe, é aquela coisa que você não entrou cena ainda tá protegido. E aí, pronto, eu comecei a trabalhar, comecei a dirigir grupos de teatro, principalmente dirigir grupos até naquela época. Eu estou falando daquela época porque eu tenho que falar sempre daquela época, né? Em década de 60, o teatro era uma coisa muito forte aqui em Pernambuco. Nós tínhamos mais de 30, 40 grupos, os teatros todos cheios. Também não existia televisão, entendeu? Não tinha outros divertimentos muito, não. E o povo ia muito a teatro. O teatro era uma coisa muito forte. Para dizer que nós tínhamos teatro, por exemplo, lá no Teatro AIP, ali na Dantas Barreto. Imagina que hoje, se fosse lá, mas tinha um teatro funcionando regularmente e tinha um restaurante muito bom funcionando também.
E as pessoas iam. Tinha pouca gente que tinha carro, mas ia de ônibus, ou táxi. Mas ia de noite ali, funcionava tudo ali de noite. O Recife era de noite, era a pracinha. Não é? Então, nessa época, o teatro realmente funcionou. Vivia cheio. Então, eu fiz primeiro como ator, depois como dirigi esses vários grupos. Teve um que era o Banorte, agora começou a mexer com o banco, viu? Banorte. E depois do Banorte eu fui para o Bandep, fui 10 anos no Bandep dirigindo. E fora isso, depois aí já entrei em Nova Jerusalém. E como foi que você chegou em Nova Jerusalém? Essa é uma história ótima, porque antigamente não existia Nova Jerusalém. O espetáculo era feito nas ruas de Fazenda Nova, né? Isso aí desde 51. Bom, exatamente em 62, Clênio Vanderlei, que era um diretor que dirigia o espetáculo, depois me convidou para participar. Aí eu fui fazer São Pedro. Então, a gente ensaiava em Recife, ali no Teatro do Parque. Era uma doidice, porque se ensaiava, no dia seguinte viajava de caminhão e chegava lá, dormia num lugar terrível, que era cama de lona do Exército, e era uma coisa meio assim, né? E era feito na rua, né? Na rua e no grito, né? Claro, a gente tinha que ensaiar o grito, né? Mas o público era um público interessante, que tinha um grande público ainda que ia daqui de Recife, sabe? E nesse momento de estreia, tinha aquele friozinho na barriga, a vergonha, a timidez que surgiu lá atrás, quando despertou o interesse pelo teatro? Não, porque é o seguinte, era uma confusão tão grande que eu não tinha nem tempo de ver isso. Olha, era uma loucura, porque todo mundo sabe que é o público misturado com os atores. A gente não sabia de repente, a gente tinha que passar assim dentro do público para ir para outra cena, entendeu? Era uma coisa meio estranha, né? Isso aí foi minha estreia, foi em 62. 62. Mas, por uma questão de tempo já, o espetáculo foi o último que foi feito nessas condições. Já Plínio já tinha uma ideia da construção da Nova Jerusalém. E a construção da Nova Jerusalém passou, em 63 começou. Então, de 63 a 68 foi construção, não teve espetáculo nem fora, nem e dentro não tinha, porque não existia ainda. Então, em 68 foi que, exatamente, foi pela primeira vez, abriu-se as portas da Nova Jerusalém. E ainda dirigido por Clênio Vanderlei. E isso aí eu fiz ainda dois papéis pequenos, que era de um santo aí, que eu não me lembro mais o nome dele, e o outro era naquela Bacanal de Herodes, eu era o romano, sabe? Sim. Era uma coisa muito pequenininha, sabe? Feita ainda com o pessoal muito assim, acanhado, né? Era uma festinha bem, talvez de 15 anos, mas nunca não dava aquela entender ainda, estava no começo, né? Outra coisa também era no grito também. Era no grito. Mas nada aí, de microfone, dublagem, nada ainda. Teve uma época que inventaram de microfone, né? Depois do grito, a rouquidão tomou conta, mas eram 2 dias só. Um dia você fazia bem, no outro você fazia rouco. Então, no terceiro ou quarto ano, inventou-se isso aqui, microfone. Ora, o microfone é engraçado porque como é que você se movimentava? Você não podia pegar o microfone, que era meio estranho, né? O personagem ficar com o microfone. Né? Então, ele era colocado assim, de cima para baixo, numa moita, escondidinho. Então, o ator tinha que se movimentar. Essa fala eu digo ali, essa outra eu digo aqui, essa eu digo para cá, e é tudo ensaiado em função do microfone. E tinha aquela história de você estar muito apaixonado assim, dizer, porque eu... Tirar o rosto aí do virava microfone. O rosto, aí perdia. Eita. Era um negócio. Eu sei que isso aí foi até mais ou menos 2 anos, 3 anos, quando se teve a ideia de dublagem. A dublagem foi realmente a coisa mais importante que aconteceu, porque ninguém precisava mais de gritar, agora era o ensaio determinante da gravação. A interpretação que está gravada ficou, né? Aí ficou para o resto da vida, quer dizer, pelo menos até aquele ano, né? Então, foi isso aí que realmente deu um certo descanso, né?
Tanto é porque naquele tempo não tinha nem microfone, Esse headset. não tinha isso, né? Mas depois se pensou em colocar isso, mas isso nunca dava certo, porque tinha a multidão que tinha canto, fala, essa coisa Antena, né? toda. Que às vezes pode falhar o microfone. E tinha que ter várias estações, entendeu? Lá seriam 12. Era um negócio meio complicado. Então a gente achou melhor realmente, o que tem dado muito certo, inclusive bom para os atores, porque já aconteceu um espetáculo que você dá para 6.000, 7.000 pessoas, não dá para o ator perder a voz, por exemplo, e você dizer, olha, o ator não sabe, vocês vão para casa, você que mora no Ceará, você em Belém, você vai, porque hoje não tem espetáculo não, viu? Não dá para fazer isso. Ô, Lúcio, eu estava aqui pensando, eu acho que pode ser curiosidade de muitas pessoas também, assim, de muita gente que está acompanhando essa conversa. Qual o maior desafio, enquanto diretor, quando você assume a direção de Nova Jerusalém, para dirigir aquele elenco enorme? E tem figuração também, e a figuração, quando junta com o elenco, qual o maior desafio, enquanto diretor, para orquestrar todo esse elenco dentro daquele teatro tão grande? Eu parto de uma coisa que eu aprendi muito como assistente de direção de um filme chamado A Compadecida. Eu fui assistente de direção de Jorge Jonas, que fez a primeira versão lá em Brejo da Madre de Deus, né? Essa versão foi o filme mais caro do Brasil na época. Regina Duarte fazia Maria, e atores conhecidíssimos hoje. Depois André me corrige lá de baixo. Viu? Eu sei que isso aí, o produtor e diretor, ele era um cara super organizado. Ele tinha um quadro imenso da colocação de todos os atores, quando entrava, quando saía. Era tudo muito organizado assim. Aí eu conheci também Plínio Pacheco. Eu conheci Plínio Pacheco aí mesmo, porque Plínio Pacheco ficou na parte de produção e Diva Pacheco ficou na parte de figurino. Então, a gente trabalhou junto. Então, essa parte de Plínio, eu trabalhei muito com Plínio, assim. E o Plínio também aprendeu também muito com essa organização. Essa organização é o princípio de tudo, sabe? Então, como eu disse a você, há pouco tempo a gente estava conversando, a gente parte de uma trilha, né? Logicamente. A trilha já está gravada por mais de 30, 40 atores de diversos personagens. Mas os atores que são contratados anualmente, eles vão ter que substituir o ator que fez aquela parte. Vem dizer, o Pilatos, por exemplo, fulano de tal, aí você tira a fala do Pilatos aqui e bota a fala do Pilatos vai costurando, nova, né? E assim costura e faz a trilha. Bom, essa trilha, quando está pronto, já é um descanso. Já é uma espécie de... Bom, a base é essa aí. A condução do espetáculo está ali. Já está aí, entendeu? Então, essa parte aí, a gente vai então, organizando isso. A gente já em Nova Jerusalém, nós passamos ensaios de 8 horas, mais ou menos, começando às 5, 6 da tarde até 12 da manhã, isso diariamente. Minha gente, o ensaio não é brincadeira não, viu? Estou falando aqui também com experiência de causa, esse ensaio é rigorosamente na hora, tem que saber o texto, né, Lúcio? Lá é bom porque tudo é na hora, porque ninguém tem que dizer assim... Tudo é organizadíssimo, e organizadíssimo. O Lúcio estava falando uma coisa que eu achei interessante, a dublagem, a gravação. É difícil, viu? Você vai lá para o estúdio, entra naquela cabine, imagina a via sacra e grava. E depois que gravou também já era, que não adianta melhorar a interpretação lá na hora não, porque já está gravado. Então, assim, o seu máximo, a sua cena tem que ser dada ali no estúdio, naquele instante. Você vai gravar e aí Lúcio está lá dirigindo. Às vezes a gente acha que está funcionando, mas tem que funcionar na trilha, né, Lúcio? Tem que ficar bacana de ouvir. A emoção tem que estar presente lá na voz. Senão... E o tempo também, né? E o tempo. Então, você tem que gravar imaginando. Eita, nessa hora eu estou subindo a rampa. Pausa. Vem não sei quem. E quando você chega lá, eu senti muito isso, porque a Verônica não tinha essa fala, né? Não tinha essa cena. Então, quando eu fui gravando, ouvindo as orientações dele, como é difícil fazer gravação, não é fácil, não. E depois tem que estudar ali a dublagem para a fala sair certinho no áudio. Pode errar. Se errar, rapaz... E não pode esquecer também, né? A fala sai e o ator não entrou em cena, né? Isso é danado, né? Isso nunca aconteceu ainda, não.
É porque Outra também... coisa também que é muito bom, que foi muito bom a gravação, é que houve até uma atriz, foi Giovanna Antonelli. Ela chegou no segundo dia, ela perdeu totalmente a voz. Mas e agora? No Não tem ensaio ou já no problema. espetáculo? No espetáculo? Lá em Fazenda, lá em Nova Jerusalém. Não teve problema. Mexa a boca. A gravação está lá. Tá feito. Entendeu? Isso já deu um certo descanso também. Sim. Porque é o seguinte, a gente não pode exatamente... Não há possibilidade de a gente parar o espetáculo por hipótese nenhuma. Não pode comprometer o espetáculo, Não tem que pode, acontecer, não, né? não pode porque, estou dizendo, um espetáculo em Recife, numa cidade, você vai para casa, você dá o ingresso e vem amanhã, viu? E Não lá- tem jeito. O cara vem do Ceará, não tem jeito. E lá é outra logística, né? O espetáculo não pode parar, aquela historinha O mesmo. espetáculo não Não pode pode parar. parar. Por isso que tem o dublê, né, Lúcio? Aí nós temos um dublê. Nós temos o dublê de Jesus, de Maria, de Pilatos, de Herodes, e temos dublê de personagens como Judas e outros personagens. Esses personagens que têm mais textos, entendeu? A gente tem. Por exemplo, o dublê de Judas, ele tem que estudar como é que ele se enforca, né? Para na hora ele não se enforcar mesmo, né? Então isso é perigoso, né? Até a caída dele, né? Toda a técnica ali, Toda a né? técnica, ele está pronto. Nunca ele vai talvez entrar, talvez ele se chateie, né? Doidinho para o homem cair lá da coisa, mas não cai. Minha gente, uma curiosidade. Lúcio assiste todos os espetáculos. Eu estava lá apresentando, quando eu vejo, lá vai ele assistindo. A gente só vê lá da cena, quando terminava a cena, ele assistindo. E é o seguinte, tá sabendo de tudo que está acontecendo em cena, viu? Se você levantar a mão errada, opa, o que foi que aconteceu? É engraçado, é curioso essa experiência, porque a gente vai fazendo o espetáculo e ele está sempre observando o espetáculo para trazer esse aprimoramento, né? Assistindo e vendo o que pode ser deixado ainda melhor. Se a pessoa sair da linha ali do que foi combinado dentro da plástica do espetáculo também, há esse acompanhamento. Eu acho isso, assim, fabuloso. É porque o teatro tem uma coisa engraçada. O grande público acha que os atores se movimentam quando querem, né? Né? No palco, eu vou para cá, para a direita, para a esquerda, para o alto, para baixo. Não é? Mas isso tem que ter tudo regulado, né? Senão um bate no outro. Né? O ator que fala principal, a fala dele, ele fica coberto por 3 ou 4, né? Quer dizer, isso tudo é estudado. Isso chama-se exatamente a colocação do ator em cena. Isso é muito importante, né, também, a colocação. Onde é que ele fica para falar aquela fala. E tem outros meandros e meandros. Eu observo, realmente, eu acompanho todo o espetáculo, porque eu sei que depois do segundo ou terceiro, o ator às vezes fica um pouquinho assim, meio, quando tem muita gente. Aí eu fico olhando e anoto tudo, né? Anota mesmo, viu? Anota, minha gente, ó. Anoto depois. É verdade esse bilhete. Antes a gente tinha uma chamada uma tabela. Aí se colocava tudo na tabela, tac, 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 tac. Aí botava tudo na parede, o que você não fez. Aí eu vi que muita gente se chateava muito, e eu não queria entrar na tabela. Aí eu cortei a tabela. Agora eu falo com cada um em particular. No dia seguinte, eu procuro cada um o que teve problema. Aí eu digo, olha, isso aconteceu, isso, vamos fazer essas coisas todinhas. Se eu não fizer isso, sabe, a tendência é um pouquinho, sabe? Não, e é importantíssimo, né? Facilitar, principalmente numa cena como Herodes, que a gente bota 50 pessoas em cena. Quer dizer, essa cena aí tem que ser totalmente, vamos dizer, colocada nos seus lugares mesmo, senão não dá uma anarquia. E quando a gente quer fazer uma coisa anárquica, a gente tem que fazer uma coisa bem, vamos dizer, bem organizada para ser anárquica. Senão vira bagunça, né? Ou então o público tem que sentir que aquilo é anárquico. Uhum. Mas, vamos dizer, o que foi feito foi totalmente... Mas está totalmente organizado. Totalmente, cada um sabe que naquela fala de Herodes, o ator tem que estar aqui, vai para o lado de cá, o outro vai... Senão, daqui a pouco, o palco fica da direita pesado e ninguém da direita. Quer dizer, tem que ter tudo essa ordem. A ordem é muito, muito importante, entendeu?
Isso aí, Isso mesmo. como eu disse, a gente aprende aos pouquinhos e vai... vamos dizer, cada ano a gente aprende também muita coisa, né? E deve ser maravilhoso também, né, Lúcio, você dirigir um espetáculo desse que tem toda essa equipe de produção, esse cuidado, esse primor, esse reconhecimento, né, mundial, inclusive, e você vê o público encantado. Um espetáculo que fala de fé, que a cada noite está lotado e as pessoas saem dali emocionadas das mais variadas religiões, de vários lugares do Brasil. Deve ser emocionante também para você testemunhar esse bastidor. Você está na plateia, então você deve ouvir ali os comentários de quem está assistindo, né? Agora, tudo isso, logicamente, é uma parte que a gente chama de produção, né? Nada disso é feito sem a produção. A produção é que cuida de toda a parte, vamos dizer, toda a estrutura. Para a gente ter isso aí, é o produtor que faz. É o produtor que coloca o ator lá, é o produtor que hospeda ele nesses dias, são pelo menos 15 dias, mais ou menos. As pessoas ficam hospedadas lá dentro, os atores, e é quase vamos dizer, um colégio assim de padre, né? Tudo bem. Com regras, com normas, né? Regras, almoço, café da manhã, almoço, Tudo tem jantar, hora. tudo certinho. Então, tudo isso tem que dar uma infraestrutura para o ator. O ator tem que se sentir bem também, bem alimentado, dormir bem, com um local adequado, e toda aquela estrutura, desde a entrada do espectador, do ingresso, aquilo tudo é a produção que cuida, né? Isso aí vem na cabeça todinha de quem? Robson Robson Pacheco, que é o filho de Plínio Pacheco. E ele tem a equipe dele, o filho dele, que a gente chama, o nome é Robson também, a gente chama ele de Binho, ele vai ficar como Binho. E Marina, que é outra filha também, que além do figurino, ela também trabalha na produção, e um número imenso de gente na produção. Muita Que gente. é uma equipe imensa. Eu não estou falando nem da parte já ligada à direção, que é, vamos dizer, o som, vamos dizer, o som é dado por uma torre, e que fica a pessoa assistindo todo o espetáculo, e ele tem que sair exatamente quando o ator entra em cena, ele soltar aquela partezinha do ator. Pá! E o ator sabe que é. Também é estudado, tudinho. Tem Ninguém que dar certo. imagina a correria, né, que está ali por trás. Por Tem trás toda é uma uma doidice. dinâmica para que as pessoas assistam. E outra coisa também é tudo. que são poucos atores, são 50, mas de personagens tem mais de 100. Então, isso aí o ator tem que mudar roupa. Isso. Então, a equipe de figurino fica percorrendo com a roupa todinha lá por trás, que ele vai mudar roupa aqui, o outro não vai mudar roupa aqui, agora ele entra aqui, aí a maquiagem daqui. É verdade. Gente, é negócio de doido. É uma maratona, viu? Eu lembro que eu fui, aí Sermão da Montanha, aí vai trocando de roupa, bacanal, eita, daqui a pouco a via sacra, não sei o quê, aí tira a maquiagem, lava o rosto, entra, cadê os acessórios? E tá todo mundo ali orquestrado para ajudar para que esse espetáculo aconteça de forma tão grandiosa. Mas eu acho que a turma já está curiosa para saber, porque foi anunciado aí o elenco convidado, né, de 2026. A Maria, o Pilatos, a gente já está sabendo quem são os atores que vão integrar o elenco. E dá para a gente adiantar alguma novidade, se der, porque eu sei que, assim, tudo lá é na hora certa, viu, minha gente? Mas Vocês já vão sa- acompanhar no perfil oficial da Paixão de Já Cristo. saiu, viu? Mas já saiu o elenco, não foi? Eu digo o seguinte, olha, eu fiz um cálculozinho, eu e Carlos Reis, que dirigia, Carlos infelizmente nos deixou em 2019, aí a partir daí eu fiquei sozinho no caso, mas veja bem, nós preparamos o elenco para a gravação, quase 70 atores. É muita gente já, viu? Atores, eu estou falando muita de gente. fora, né? Antigamente Os era só da convidados, Globo, hoje né? já é misturando. Mas eram os atores mais até, né? E hoje a gente tem lutado também, às vezes, com atores que, às vezes, são muito ligados à televisão. O teatro está
morrendo um pouco mais para lá, mas a televisão, o ator de televisão e de cinema é bem diferente do ator de teatro. E às vezes a gente sofre um pouquinho. Mas vem aí sempre gente. A menina estou falando, né? A jovem Beth Goulart. Beth Goulart. Beth Goulart Vai fazer é Maria, né? Uma atriz de teatro, bem, eu sei que não tem problema com ela. Ela vai ser muito bem. O Marcelo Serrado, até outro que já trabalhou conosco, Será já o no outro Pilatos, espetáculo. Ele não nesse, mas nós tínhamos, na época de Natal, nós tínhamos a Noite Feliz, que era um espetáculo dado na época do Natal. Então, ele fez o São José, 2 anos. Entendeu? E aí, a gente já conhece ele bem. Tem um ator que vai ficar novo, é o Duda Azevedo, que vai fazer o Jesus, que é uma pessoa mais da televisão e mais do cinema até, entendeu? E tem Carlo Porto, Que será o Herodes. que será o Herodes. Também é uma pessoa assim que eu não tenho contato com ele, senão. Entendeu? Mas a gente faz um milagrezinho, dá certo. Ah, rapaz. Dá certo, quando a gente mexe aqui. Outra coisa também, a gente tem uma coisa lá na gravação, é que a gente pode repetir, né? Para fazer a trilha, aí eu peço muito o ator, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente passa a tarde todinha repetindo. Passa aquele a tarde todinha gravando. Não, ele gravando aquilo, ele mesmo às vezes pede. Eu não gostei dessa. Vamos repetir, vamos repetir. Repetir até onde? Metade, muito bem. Vamos repetir. A gente repete muito. O trabalho depois é pegar as pedacinhas todinho e depois juntar. Isso aí André? É André. André Oliveira. André é uma beleza. André trabalha com a gente há mais de 15, 20 anos e André faz um milagre. André é craque mesmo, viu, minha gente? André, não. Então, com isso, realmente demora um bocado, porque a gente fica em dúvida. Essa fala ficou melhor do que aquela? Volta. Não, essa está melhor. Porque a gente, como você disse aí muito bem, quando a gente chegar lá com a trilha, não tem mais saída. Não tem mais o que fazer, entendeu? Tá pronto, né? Então, a gente tem que escolher o tempo exato. E outra coisa também, uma coisa muito boa da trilha, é que ela deu um tempo para o espetáculo, sabe? Sem a trilha, eu sei que eu sou de teatro um bocado de tempo, os atores às vezes ralentam um dia, outra faz mais depressa, outra atrasa. Você mantém o ritmo, né, Lúcio? Essa mantém o ritmo do espetáculo, entendeu? ele não cai. Ele não cai, tá a cena não cai. Tem que a gente fazer o melhor que a gente acha que possa ser, para não cair, porque isso vai ser até o fim. Aí fica por conta de quê? Fica por conta da expressão corporal do ator. Aí ele vai pegar esse texto que ele gravou, ele recebe esse texto já escolhido, com antecedência mais de 1 mês, ele recebe esse texto. Aí ele vai em casa... Treinar, né? Treinar, gravar, botar tudo isso na cabecinha, porque na hora não vai dar para ele gravar, não. Outra coisa também que eu lembrei é que não adianta. Às vezes a pessoa ensaia, está acostumado com teatro ou então com a televisão, chega naquele palco gigante, se não fizer um gesto grande, ninguém nem vê quem está falando, viu? Lá tem que ser tudo maior. Não é isso, diretor? Claro. Tá vendo aí? Era uma coisa de teatro. O teatro é um teatro comum, você fica perto do ator, né? Teatro que você fica, sei lá, 20 metros, 30 metros. O ator não precisa desse exagero, mas lá se pede um certo exagero, né? Do gesto, né? Por isso que eu ainda tenho esse gesto aqui. Que ele está querendo mexer aqui, ó. Mas ele tem que fazer os gestos largos. Para ser visto. Porque... E bem dosados, sabe? Não ficar, como a gente diz, voando, batendo Sim. asa, mas os gestos têm que ser estudados. Ele já tem o texto, agora cabe ao texto ele dar a forma física àquele texto dele e aí expressar aí. E essa edição, Lúcia, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas essa edição agora de 2026 é uma edição especialíssima, né? Centenário de Plínio. Uma edição que vai, sem dúvida, também ficar marcada na trajetória de Fazenda Nova. Essa vai ser, eu acredito que sim. O que é que a gente pode fazer? Muita gente me pergunta, quais são as novidades a gente vai fazer? Eu digo, olha, novidade mesmo, o texto é o mesmo. Né? A história é a mesma, né? A história é a mesma, o personagem morre, ressuscita,
tem um cara que se enforca, tem tudo a mesma história, não muda nada. O texto a gente não modifica. Agora, o que pode modificar é a iluminação que a gente procura numa cena como a sua mesmo, foi uma novidade, né? Tem cenas que aparecem e a gente, logicamente, coloca essa cena em coisa que Plínio tinha escrito isso foi cortado. Porque a ideia, o corte vem que quando Plínio escreveu a peça era montada em 2 dias. Olha só. Então, era praticamente 4 horas de teatro. Ora, você não podia fazer isso em 2 dias, entendeu? Se perdia, então fazia um dia, a pessoa tinha que dormir lá. Para assistir a continuação da assistir peça. o dia seguinte. Então, eu acho que lá para uns 7, 8 anos depois, Plínio mesmo, ele próprio, cortou com Pimentel, que era o diretor, eles cortaram, foram cortando, vendo cenas que podiam ser tiradas, e aí ficou para 2 horas de representação. Praticamente, se a gente representasse direto, daria umas 2 horas hoje, que aí é o tempo que dá realmente o espetáculo. A gente sabe que dura isso. O acréscimo aí é só, vamos dizer, o deslocamento do público, né, que se dá um determinado tempo. Tem dia que tem 3.000 pessoas, é mais rápido, outro tem 6.000 pessoas, e tem um dia que tem 10.000 pessoas. Aí o espetáculo termina um pouco mais tarde, mas a gente já controla e tudo isso, entendeu? Há um controle geral que eu acho que deu a trilha para isso, entendeu? A trilha gravada. Organizar, né? E ter entendeu? essa previsibilidade. A organização, é. Bom, a gente já está aqui encerrando essa conversa e me veio muito, para encerrar, eu fico lembrando assim de Pernambuco como esse estado vanguarda nos grandiosos espetáculos ao ar livre. Assim, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que é uma inspiração não só para outras paixões aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo, as pessoas montam paixões de Cristo inspiradas em Nova Jerusalém, mas também Pernambuco, que tem espetáculos como o Baile do Menino Deus e outros espetáculos mantendo essa tradição de teatro ao ar livre. Tá muito na força da nossa gente isso, né, Claro, Lúcio? é. Isso funcionou e funciona bem. Claro que é uma experiência que a gente teve. Há outras, eu acho que há 12 ou 14 espetáculos da Paixão de Cristo em Pernambuco. Tem muito E espetáculo. no Brasil inteiro, então, populam. Eu, às vezes, assisto, depois do espetáculo, às vezes, eu com o André, vamos assistir os espetáculos da Paixão de Cristo. Aí a gente marca, a gente bota, aí, onde é, em Paranaguá, não sei aonde, papapá, a gente vai ver. Aí, menino, eles usaram o quê? O texto da gente. É porque é se Usa inspirando, muito, né? usa, Assiste, é a mas grande mesmo referência. texto, entendeu? As Mesma marcações coisa, as até, marcações né? um pouquinho, entendeu? Outros se libertam, mas há muita coisa. Isso realmente popula mesmo. É, É essa uma grande inspiração. imensidão. Mas é isso mesmo, a gente vai à frente, até quando a gente não sabe, né? Se Deus quiser, eu acho que ele vai querer. Com certeza. Lúcio, muito obrigada. Pedi para você deixar uma mensagem aí para quem está acompanhando esse bate-papo com a gente. Já convidando aí, quem sabe, para a Paixão de Cristo, para ir assistir a temporada. Agradecer por ter acompanhado essa conversa boa. É bom, viu? Eu não vou dizer assim, até vá logo antes que acabe, não, porque eu acho que não vai acabar, não. Mas é bom assistir. Eu acho que o espetáculo, aparentemente, as pessoas dizem assim, mas é o mesmo espetáculo, mas eu senti que o espetáculo é diferente, alguma coisa. Eu digo, é que todo ano a gente pega um certo ritmo diferente. A gente aperfeiçoa coisas que, aparentemente, o público não consegue assim, visualizar. Aquilo foi isso, não. Mas ele sente. Ele sente que cada cena é sempre misturada com alguma coisa, entendeu? Por exemplo, a gente sempre tem umas ideias que partem, às vezes, dentro dos ensaios mesmo, entendeu? De modificação, da intromissão de um ator, de um personagem, que não tem a fala, claro que a fala não dá. Mas eu convido a todos para assistirem, que é uma coisa bonita, que eu acho que já é conhecida no Brasil, né? A gente, quando viaja, às vezes a gente diz, eu sou lá da Paixão de Cristo, da Nova Jerusalém. Eu acho que está mais ou menos conhecida, então é bom que assista. Às vezes eu converso com a pessoa aqui,
Eu disse, já assistiu o espetáculo? Não. Eu digo, rapaz, você é daqui? É de daqui, não Pernambuco. foi? Vai assistir? Vai assistir, vá. Não vai perder, não. É isso aí. Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é da gente, é de Pernambuco, um espetáculo que nos orgulha demais, que coisa boa. Bom, quero agradecer a você que acompanhou essa conversa, esse bate-papo aqui com Lúcio Lombardi, ator, diretor desse espetáculo tão grandioso que enche a gente de orgulho. Bom demais, aproveita, deixa teu comentário, manda esse vídeo para alguém que também ama a Paixão de Cristo ou que está querendo ir assistir a Paixão de Cristo agora em 2026. Não vai perder essa edição, porque eu tenho certeza que será mais um espetáculo grandioso. E neste ano de 2026, celebrando aí o centenário de Plínio Pacheco, idealizador daquele espetáculo tão lindo. E eu te espero no próximo episódio. Beijo!